No duelo entre o futebol vistoso, o futebol bonito contra o futebol efetivo atropelou 5-1 Arsenal para cima do Manchester City. Nesse vídeo daqui eu vou comentar sobre esse jogo aqui com vocês. Vamos lá então, um completo atropelo. O jogo chegou a ser muito equilibrado por boa parte, né? O Arsenal sai vencendo logo no início com o gol do Odegaard, uma falha do Akanji, e aí já é o segundo jogo seguido de Premier League que o City se complica sozinho, né, cara? Contra o Chelsea tinha sido o Kuznetsov entregando o gol e dessa vez o Akanji. Então o City mesmo, que vem se reabilitando recentemente, melhorou bastante em relação à má fase que teve. Mas essas falhas prejudicam muito o que vai desenrolando ao longo do jogo, né? Então o jogo, desde o primeiro minuto, basicamente fica nesse 1-0 Arsenal, e o Arsenal sem bola é talvez a melhor equipe do mundo, cara, tanto em quesito bola parada, tanto no quesito marcação. O City começa a ter muito mais a bola, tanto é que a gente vai ver as estatísticas, muito provavelmente o City teve para mais de 60%. É, e aí sai o gol do Odegaard na falha do Akanji. O City a partir daí começa a pressionar, pressionar, pressionar. O Raya faz grandes defesas, foi um dos nomes da partida. No segundo tempo, em uma jogadaça do Savinho, ele arranjou um cruzamento para o Haaland cabecear e fazer o gol de empate, só que não deu nem tempo do City comemorar. Logo no lance seguinte, basicamente, o Phil Foden é um passe pelo meio e aí não pode acontecer, né? E aí o Partey finaliza de fora da área, tem um certo desvio, e aí eu já vou destacar o seguinte, o Ortega, cara, não dá. Não dá. O Ortega é o típico goleiro mediano. Ele dificilmente vai ter frangos absurdos, mas quando você precisar, ele não vai fazer milagres. Tanto é que o Arsenal fez 5 gols. Eu vou trazer aqui as estatísticas. Se o Arsenal deu 7 chutes a gol, foi muito. Então quase tudo que foi a gol entrou. Isso que, por exemplo, o gol do Nwaneri, que é o que transforma nessa goleada espetacular por 5-1, é um gol que era completamente defensável e o Ortega nem pula. Então, assim, é um goleiro que é baixo, é um goleiro que não é diferenciado para compensar isso. Resumindo, não é um goleiro que seja o suficiente para o Manchester City. O Ederson talvez não seja esse cara dos milagres também, mas saindo jogando ele é um cara muito acima da média. De qualquer forma, é um City que eu acho que está na hora de procurar um novo goleiro, já que o Ederson não passa mais toda essa confiança e o Ortega muito menos, né? A gente viu no jogo. Minutos depois, o Lewis Kelly faz o 3-1, que é o gol que praticamente mata o jogo, né? Uma jogada que ele corta para a perna direita e finaliza fazendo a curva, né? Um golaço. O Havertz faz outro gol depois de um passe do Martinelli. O Havertz corta para o meio, canhoto, né? E finaliza na bochecha da rede para fazer o 4-1. E o do Nwaneri é um golaço da direita para o meio também, canhoto. E finaliza muito bem, mas é um gol que, pô, é um golaço. Mas o Ortega tinha que pelo menos pular. Nem isso ele fez. Destaques do Arsenal, primeiro, já vou destacar o Davi Raya. O segundo tempo ele não foi tão exigido, mas no primeiro tempo, se não fosse ele, o City teria com certeza empatado, pelo menos. Fez grandes defesas em chute do Savinho, em cabeceio do Gvardiol. Então, assim, o Raya fez um primeiro tempo espetacular e a partir daí o Arsenal teve mais tranquilidade para a segunda etapa, né? Até sofreu um empate, mas reage muito rápido. No geral, o Raya fez um grande jogo. Dá para destacar quem mais? O Lewis Kelly com personalidade para chegar à frente, grande jogo. Thomas Partey também antecipando a linha de passe do Phil Foden. E o City a todo momento buscava errar o menos possível nos passes e às vezes até demorava muito na transição das jogadas. Tanto é que tinha momentos que tocava passes por 1, 2, 3 minutos, terminava em uma virada de jogo, não dominava e era bola pro Arsenal. Então, assim, dominava a posse de bola, mas em vários momentos se perdia dentro desse seu próprio domínio, né? E aí, no momento que o Foden arrisca um passe um pouquinho mais ousado, ele erra. Tanto é que depois que ele erra o passe, ele sente muito o jogo, erra 3 ou 4 jogadas em sequência. O Phil Foden, no geral, fez um jogo horrível. Não deu um único chute também, o Foden não jogou nada. Tá bom? Bem abaixo do que ele pode. E aí o Partey antecipa, tem o desvio no Stones e faz o gol. Muito mérito para ele. O Rice na marcação muito bem também. O Odegaard nem fez lá grande jogo, mas aproveitou o erro do Akanji para fazer 1-0. Mais à frente,
o Martinelli deu assistência pro gol do Havertz, mas ele pela direita é muito discreto, né? O Martinelli eu acho que nem finalizou, não fez lá uma baita partida. Assim como o Trossard pela esquerda também não foi muito exigido. O Havertz perdeu uma chance cara a cara no primeiro tempo, mas compensou fazendo o gol do 4-1, um gol que era muito mais difícil do que o gol que ele perdeu, né? Enfim. Vieram do banco Mikel Merino, participou pouco, o Sterling participou pouco, até que puxou um ou outro contra-ataque, né? O Calafiori também participou pouco e o Nwaneri decisivo, né, para fazer o 5-1. Cara que é muito jovem. No lado do City, o Ortega não é goleiro para o Manchester City, que nem eu comentei. O Ederson é contestado. O Ortega tem que ser 10 vezes mais, porque assim, é um cara que saindo jogando é bom, mas o Ederson é muito melhor. E defendendo, ele é mediano. O Ederson é muito melhor que ele também. Então, assim, se o Ederson não tá bom, quem dirá o Ortega? Tá bom. Na linha de defesa, o Matheus Nunes discreto, o Akanji comprometeu, o Stones deu azar, né? Que no passe pro Akanji, que ele perde a bola, era um passe na fogueira e ainda no gol do Thomas Partey a bola desviou nele. Dupla de zaga do City no geral abaixo. E o Gvardiol sempre dando muito perigo do meio pra frente, né? Dessa vez com a bola aérea, mas aí o Davi Raya fez um milagre realmente. No meio de campo, o Kovacic era o cara que iniciava essas jogadas. Provavelmente, inclusive, o Kovacic deve ter sido o cara que deu mais passes o jogo inteiro. Mas era aquele passe de bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá. Então, assim, nada muito decisivo. O Bernardo, sim, bem discreto, não conseguiu fazer um grande jogo. Eu achei que teve uma característica muito diferente dele em relação ao jogo que foi contra o Chelsea. Contra o Chelsea, ele vinha na linha dos volantes. Nesse jogo daqui, ele caía muito por esse lado direito junto com o Matheus Nunes. Acabou que os dois foram abaixo nesse lado direito. Do meio pra frente, o Foden abaixo não acertou quase nada. O Marmoush discreto. O Savinho sim fez um bom jogo. Participou, deu chute a gol, deu assistência pro Haaland. E o Haaland mais à frente, nas chances que teve, fez gol. Então o Savinho e o Haaland do meio pra frente, os únicos que foram bem. Tá bom? Entraram o De Bruyne, discreto, e o Makati, também discreto. Tá bom? Estatísticas. Aqui, ó, 12 chutes do Arsenal sendo 7 a gol, que nem eu falei. Desse, caraca, eu cravei. Eu juro que eu não tinha olhado, mas foram 7 chutes a gol mesmo. E 5 entraram, entendeu? Então, assim, é um aproveitamento muito bom dos chutes a gol. E aí também tem que destacar muito o goleiro, né? O Ortega não passa confiança. Do outro lado, o City deu 7 finalizações, sendo 4 a gol, só que só uma entrou, porque o Raya foi decisivo, que nem eu comentei. Então, se, por exemplo, o Manchester City tivesse o Raya inspirado, como estava ontem, o gol do Nwaneri não tinha entrado. O do Havertz ele poderia ter defendido. O do Lewis Kelly Ortega toca na bola. Se fosse o Raya inspirado, como estava ontem, talvez pegasse. O do Thomas Partey ele nem pula direito também. Então, assim, o Ortega, a impressão que passa é que ele tá ali só pra tapar buraco. Tá bom? Ele não parece que é aquele cara que vai suprir a ausência do Ederson. O cara nem pula. O mínimo que você tem que fazer é se esforçar, dar a vida, deixar claro que você deu o seu máximo. O Ortega não consegue passar essa sensação. Tá longe de ser o suficiente para o Manchester City. Até porque ele é um goleiro que é muito baixo, né? Quando o goleiro ele já tem essa questão de altura prejudicial, ele tem que compensar sendo muito acima da média. E o Ortega não é esse cara, consequentemente, não é goleiro para o Manchester City. Posse de bola, o City teve um pouquinho a mais, né? Passes consequentemente também. Falta 6 do Arsenal tendo 2 amarelos, 7 do City. Escanteio 5 pro Arsenal, 2 pro City. Justamente uma posse de bola que demorava muito para dar perigo, né? E acabava se perdendo, que nem eu comentei. Teve momentos que trocava passe 1, 2, 3 minutos. Teve um lance, inclusive, que foi isso, e aí foi uma virada de jogo pro Matheus Nunes que ele não pega a bola. Então, assim, teve várias oportunidades de acelerar o jogo, optou por nesse passe tranquilo e no final das contas faz uma virada de jogo ruim que perde a bola. Da mesma forma, você só queimou tempo e não conseguiu nem criar uma chance. Então, assim, é um City que tem uma ideia de jogo sempre espetacular, mas às vezes vai se perdendo no jogo e a ausência de vários jogadores é nítida, né? O Rodri faz muita falta no lugar do Kovacic, o De Bruyne ainda é longe do que ele pode entregar, o Ederson, porra, é um goleiro que faz muita falta, o Rubem Dias na zaga, então os desfalques pesando muito no Manchester City, com isso, completo atropelo do Arsenal. Craque da partida, deixa eu pensar. Cara, craque da partida vai pro. Eu vou ficar entre Lewis Kelly e o Raya. Cara, eu vou com o Lewis Kelly, tá bom? Porque é o primeiro gol dele como profissional. Esse lado direito ele anulou
o Matheus Nunes, ele anulou o Bernardo Silva, ele anulou o Foden, quando o Marmoush caía por ali também não criou nada. O único que criou um pouquinho foi o Savinho, mas não era nem o Lewis Kelly que tinha que marcar ele, né? Porque o Savinho veio correndo da esquerda para a direita, né? E aí é muito mais mérito do Savinho do que uma brecha que o Lewis Kelly deixou ali. E ainda aproveitou e fez o gol dele. Então, para mim, o craque da partida do Lewis Kelly, se não fosse ele, seria o Davi Raya. Tá bom? E é isso, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!